Olá, estamos no ar com o Notícias de Fortaleza. Nosso assunto agora é saúde. Vamos falar sobre a importância da vacinação em recém-nascidos e crianças na primeira infância também. Para abordar o assunto, a gente chamou para uma conversa no nosso estúdio a assessora técnica de imunização da Secretaria Municipal da Saúde, Renata Dias. Tudo bem, Renata? Como é que você está? Tudo bem, Luiz. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Terra do Sol, no Notícias de Fortaleza. Sei que é a sua primeira vez aqui, então seja muito bem-vinda. Obrigada. E a gente tem muito assunto hoje para falar de algo importante, né? Como eu já citei, a vacinação em recém-nascidos. Aí eu te pergunto, Renata, por que é tão importante os pais, né, ou o responsável pela criança, ter esse cuidado de vacinar o recém-nascido? Bem, Luiz, a vacinação em recém-nascidos, né, na primeira infância principalmente, é uma vacinação de muita responsabilidade. É um ato de amor até, porque é tanto cuidado com a criança também, quanto também com o adulto. Porque uma criança dessa, se não for imunizada, vacinada logo assim ao nascer, que no caso são as primeiras vacinas, que é a BCG e a hepatite B, que é indicada a se vacinar logo na maternidade. Pois é, inclusive eu vou depois fazer um panorama aqui contigo das principais vacinas e aí você vai explicar cada uma, tá bom? Mas enfim, continua o teu raciocínio, Renata. Exatamente, então é muito importante que essas crianças sejam imunizadas, porque uma criança dessa vir a não ser vacinada e contrair uma doença que possivelmente poderia ter sido evitada com a vacina, pode acarretar também a contaminação dos adultos. Tanto você está protegendo a criança, como protegendo também a questão dos adultos. Então é muito importante que essas crianças sejam imunizadas logo assim que nasce, logo na maternidade. Agora você falou, né, que vacinar o recém-nascido, vacinar a criança na primeira infância é um ato de amor. Eu lembrei da amamentação, né? A gente pode até comparar o grau de importância também, porque envolve saúde, né? É algo que já tem que estar incrustado na cabeça dos pais, né? Que tem que vacinar quando nasce, né, Renata? Exatamente, Luiz, e pode até colocar, como você mesmo falou, na questão da amamentação. Tanto é importante a amamentação para o recém-nascido, para uma criança, como também a questão da vacinação para ele. Agora, a gente pegando os últimos anos e até mesmo as últimas décadas, saindo um pouco desse nível Fortaleza, né, o nível municipal. Lógico que Fortaleza, como uma capital importante que é no Brasil, tentando acompanhar essa evolução e acompanhando essa evolução da vacinação no Brasil, né? Que panorama você faz de como está hoje o Brasil, o país, né, como um todo em relação a esse quesito, né, a essa preocupação de vacinar os pequenos brasileiros? Luiz, eu não sei se você sabe, o Brasil é o único país que tem um programa nacional de imunização ativo, né, comparado com os outros países. Então, assim, o Brasil tem um ponto positivo em relação a isso, porque a gente tem um programa que prevalece a questão da vacinação das crianças e é exigido. E agora, recentemente, está sendo exigido até no ato da matrícula. Né? Para se matricular uma criança, tem que estar com a caderneta de vacinação em dia. Então, isso é muito importante. Então, assim, a gente vem se preocupando, a gente sempre teve os índices muito altos, elevados de vacinação, de cobertura vacinal, devido à questão de fake news, né? Que tem já essa mídia toda, né? E agora, por conta do que nós estamos vivenciando no mundo, que é a questão da pandemia, então esses índices vêm diminuindo no decorrer desse ano. Então é muito importante que os pais fiquem atentos à vacinação de seus filhos. Inclusive vem diminuindo porque as pessoas estão com medo de ir aos postos de saúde vacinar, é isso? Exatamente, por conta da pandemia, né, as pessoas estão com medo de levar seus filhos até os postos de saúde, mas a gente até acredita que isso vai mudar, que agora já está diminuindo, já está se elevando um pouco a mais as nossas coberturas vacinais aqui na capital. E também tem a questão dos fake news, né? As pessoas vão muito no que verem, no que é compartilhado nas mídias, como o WhatsApp, no Facebook. Então as pessoas acreditam muito nessas conversas e não procuram descobrir a verdadeira realidade. A realidade real que a vacinação é muito importante. Não é à toa que a gente conseguiu erradicar a poliomielite, né?
Sim. a rubéola. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas a essas doenças. Certo. Agora, que tipo de mitos, então, existem sobre vacinação que os pais ainda pensam, ou de forma ignorante até, né? Com todo respeito a quem acha que a vacinação não é importante, mas dentro de um conceito de que é importante, né? Segundo inclusive a Organização Mundial da Saúde, que é a maior autoridade de saúde do mundo. Então, como é que as pessoas ainda pensam que não é preciso vacinar ou que isso chega a ser até um risco para o bebê, por exemplo? Luiz, eu acredito que seja por conta que as pessoas não verem mais as doenças transitando, né? Como a paralisia infantil. O sarampo, a gente tem alguns casos de sarampo, né? E a gente tem um medo muito grande de retornar essas doenças novamente devido a que os pais não levam seus filhos para se vacinar. Então, a gente teve um boom muito grande na questão de fake news em relação até à vacinação de HPV. Sim. Né? Que as pessoas divulgaram que as crianças, os adolescentes estavam passando mal, chegando a ser internados, em relação a que aquilo não era verídica a informação. Entendi. Então, as pessoas acreditam muito nessas coisas que saem nas mídias. E muita gente que não viveu, né, o momento, né, do auge do sarampo, né, que matou bastante, né, e outras doenças, a própria paralisia infantil, né, não sabem o quanto que isso é grave, né. Talvez as últimas gerações não tenham tido esse contato, né, como a gente está tendo contato hoje com a pandemia do coronavírus e que tanto se busca uma vacina hoje para o coronavírus, né, para que a gente consiga amenizar todo esse impacto, né, econômico, impacto social que existe no mundo, né? Quais são, por exemplo, algumas doenças que hoje estão erradicadas no Brasil? Você já citou uma, né? Exatamente, a paralisia infantil, né, que nós não vemos mais nenhuma criança, né, só pessoas adultas que já vivenciaram antigamente, né, na questão da infância. Nós temos também a rubéola também, que poucos casos nós temos aqui. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem. Até como você falou mesmo, o sarampo ele pode até levar a óbito e leva a cegueira, né? Sim. Então, é muito importante. Pode ser que a criança ou um adulto não venha acarretar aí a óbito, mas ele pode ter a sequela de perder a visão. A paralisia infantil, como todos sabem, ela atinge justamente os membros inferiores. Então, a criança atingida, contrair a paralisia infantil, que é mais conhecida como poliomielite também, essa criança vai ficar paralítica, sem a mobilização dos membros inferiores. Então, acho que isso para um pai e para uma mãe é muito doloroso. Você ver um filho numa situação dessa por conta que não chegou a levá-lo para tomar vacina. Pois é, e assim, as pessoas pensam muito na doença em si, né? Um sarampo, né? Vai ficar bom, né? Eu lembro quando eu era criança, eu fui vacinado com sarampo. Eu lembro um dia que eu fui vacinado, inclusive. Mas, assim, as pessoas não pensam na consequência, que pode ser permanente, né? Que pode ser algo irreversível até, né? Então, é dentro desse trabalho de conscientização que vocês fazem também? Exatamente, é dentro desse trabalho que a gente tenta mobilizar os agentes comunitários de saúde também, né? Estava com o trabalho e tá retornando agora, depois dessa pandemia, a retornar e ir casa a casa, procurar a questão das crianças faltosas, que é muito importante, justamente como a difteria também é uma doença que a gente não vê mais, né, também que foi erradicada, então é muito importante a questão não só da vacinação de criança, mas também como de adulto, mas o nosso foco hoje como é criança, mas a vacinação, nós temos um calendário de vacinação até a pessoa idosa, então é muito importante. A criança que até a primeira infância, salvo engano, até 6 anos, né? Primeira infância. Isso. Quantas vacinas em média ela toma para que ela esteja segura de possíveis doenças? Na primeira infância, é em torno de 14 a 15 vacinas. Que são Na programadas, né? Exatamente. Gradativamente, Exatamente. né? Toma nos postos de saúde mesmo? Em todos os postos de saúde. Aqui na capital nós temos 115 postos de saúde, todos abastecidos com todas as vacinas do calendário. A gente viu que você citou várias, né, doenças que já foram erradicadas, mas tem alguma que vocês estão tendo uma atenção maior, que há uma possibilidade de retorno e que vocês estão cada vez mais atentos com relação a ela, ou nesse momento não?
Sim, temos sim. No caso, o sarampo, como a gente já falou aqui várias vezes, ainda há estados aqui no Brasil, ainda que há a questão do vírus do sarampo circulando. Então, é importante, aqui em Fortaleza, nós ainda não temos nenhum caso confirmado nesse ano, mas é muito importante que fique atento que tem em outros estados circulando a questão do sarampo. A poliomielite, né, por conta dos índices que está abaixo do pactuado, também corre o risco do retorno dessa doença no nosso país, até porque o vírus ainda circula. Então, como ainda não circula no nosso país, mas ainda permanece no Afeganistão. Então, como há o vírus circulando ainda no mundo, então corre o risco sim de retornar para o nosso país. O Brasil, em termos de América do Sul, é um país que vacina bem? Vacina bem, até porque nós temos um Programa Nacional de Imunizações muito ativo, se preocupa muito e a gente procura sempre atingir as metas pactuadas, procuramos sempre melhorar a questão dos registros das pessoas vacinadas, até com prontuário eletrônico, que nós aqui na capital agora, a gente encontra a pessoa pelo nome e não mais aquele sistema numérico, que a gente só tinha números. Sim. Mas sim, a gente sabe quem é a pessoa que está vacinada. Pois é, era justamente isso que eu ia te perguntar, como é que vocês conseguem acompanhar tudo, né? Hoje é tudo informatizado, vocês têm essas metas, vocês seguem esse plano nacional, Fortaleza aderiu. Me explica como é tudo isso. Exatamente, a gente tem um sistema agora, né, informatizado, que nos postos de saúde é feito o cadastro das pessoas, tanto do recém-nascido, como de sua mãe, de todos os familiares que tem naquele território, naquela residência. Então é feito o cadastro das pessoas e todas as vacinas que é feita, administrada, ou até mesmo as vacinas que estavam no cartão vacinal da criança, que ainda não estava no sistema, é tudo feito resgate para o sistema e colocar tudo em dia e vir lá se ver quais as vacinas estão em dia, o que falta ainda para vacinar a criança também. Esse sistema foi instalado faz pouco tempo? Já é uma realidade há quanto tempo? Esse sistema nominal nós já estamos em torno de 5, 6 anos já realizando. E nós já estamos com ele todo informatizado nas 115 unidades de saúde. Eu acho que facilita bastante, né? Um acompanhamento, nasce tanta criança, né? Para você saber. Eu acho que também é uma espécie de vacinação contra o caos, né? De não deixar que se perca o controle das crianças recém-nascidas e que precisam ser vacinadas. Exatamente, Luiz. E esse cadastro é a nível nacional. Sim. Nós temos um prontuário próprio, Fortaleza, mas ele migra para o Sistema de Informação Nacional. Então, se a pessoa está aqui em Fortaleza, é vacinado tudo em dia, mas vai morar em São Paulo, sim, o cadastro dela já está lá no Sistema de Informação Nacional e lá em São Paulo vai ter acesso e ver todo o cartão vacinal da criança. Entendi. Só uma curiosidade, antes de a gente encerrar o primeiro bloco, Renata, assim que o bebê nasce, né, seja ele numa maternidade ou até mesmo em casa, quais são os cuidados, né, que o pai e a mãe ou os responsáveis por aquela criança devem tomar logo de imediato quando o assunto é essa questão de vírus, né? de infecção em crianças recém-nascidas? Primeiramente, sempre procurar uma unidade de atendimento, uma UAPS, para ver a questão da vacinação, da BCG e da hepatite B, caso a maternidade não tenha. Porque hoje em dia todas as maternidades têm a BCG e a hepatite B. Mas caso a criança receba alta e não venha tomar a vacinação na maternidade, é importante que vá no posto de saúde, primeiramente, para tomar essas vacinas da primeira hora de vida, que a criança deve se imunizar. E ter os cuidados também no domicílio, né? Com a questão, sempre evitar a questão, como a gente está vivenciando, principalmente agora, essa questão dessa pandemia que nós estamos vivenciando, é muito importante a questão de evitar a questão de visitas, de muita gente ir no domicílio, lavar sempre as mãos, isso até antes mesmo da pandemia. Sempre evitar aglomerações de muitas visitas em casa, até porque é um recém-nascido. E no ato que ele toma a vacina, a partir do momento, tomou a vacina, já está imune. Não. Não é bem assim. Não é bem assim, leva um tempo, pelo menos uns 15 a 20 dias para essa criança estar imunizada também. Então, geralmente a gente pede que as pessoas, para visitar um recém-nascido, vá depois do primeiro mês de vida. Mais depois seguro, dos 30, né? mais seguro também. Essa sua dica é importantíssima, né? Principalmente agora, né? Como você falou, no momento que a gente vive uma doença ainda
não 100% desvendada, né? Algumas vacinas estão surgindo, né? Brevemente a gente pode ter uma vacina contra o coronavírus, mas a gente ainda não sabe que tipo de sequelas, né, pode deixar quem já pegou e muito menos o que pode acontecer com uma criança recém-nascida, né? Exatamente. Quando o assunto é uma doença que a gente não conhece tão bem, né, Renata? Exatamente, Luiz. A gente vai fazer um intervalo agora. Eu estou aqui com a Renata Dias, ela é assessora técnica de imunização da Secretaria Municipal da Saúde. Aceitou o nosso convite de conversar com a gente sobre a importância de vacinar a criança na primeira infância, desde quando ela é recém-nascida até os 6 anos de idade. São em torno de 14 vacinas, como a Renata me falou, programadas dentro do cartão de vacinação. Importante também lembrar, uma informação importante que você deu aqui, é que muitas matrículas nos colégios, né, ou seja, o fato de a criança poder estudar, né, também está relacionada com o cartão de vacinação dela, até porque ela vai entrar em contato com outras crianças, né, Renata? Exatamente. E agora, bem, você falou bem a questão das aulas. Justamente agora nós estamos vivenciando o retorno das aulas dessas crianças no período infantil. Né? São essas crianças menores que estão retornando às salas de aula. Então é muito importante que os pais, ao levar seus filhos a retornar às aulas, vejam a questão também da vacinação. Porque nós temos ainda meningite, que ainda circula. Essas crianças podem estar com esquema de vacinação de meningo em atraso também. Por conta da pandemia, Por conta da pandemia, e vai retornar à sala de aula e vai ter contato com os coleguinhas também, né? Que tipo de dica que você daria? Porque a pandemia deixou muita gente assim com medo de ir ao posto de saúde, né? Não vou levar meu filho, essa vacina aqui eu vou dar depois. Aí começam as aulas, bota a criança no colégio e aí corre esse risco, né, Renata? Exatamente. Então, eu peço que os pais levem seus filhos. Na capital, nós temos 2 unidades que funcionam no final de semana também. A sala de vacina funciona no sábado e domingo e feriado. Então, é muito importante que os pais peguem, olhem o cartão de vacina. O cartão de vacina é prático. As vacinas que já foram feitas são aquelas vacinas que estão com as datas em caneta. Se tiver alguma data em lápis, então, porque aquele da lei estava atrasado, era a data prevista para aquela criança tomar a vacina. Caso ele veja que tem uma data que passou, que está de lápis, é bom ele levar a criança na unidade de saúde para colocar a sua vacina em dia, se caso a criança for retornar às aulas. Importantíssimo. Olha, a gente vai fazer um intervalo agora e daqui a pouco a gente volta para falar no próximo bloco sobre as principais vacinas, né? A Renata falou que são em torno de 14, mas a gente vai destrinchar algumas bem importantes. A gente volta já. Voltamos e nosso assunto é vacinação em recém-nascidos e crianças na primeira infância. Ao meu lado, a assessora técnica de imunização da SMS, Renata Dias. Renata, a gente falou que são muitas vacinas, né? 14 vacinas no bloco passado, você estava citando algumas. E aí eu separei algumas aqui que talvez sejam bem importantes. Todas são importantes, né? Mas outras mais preocupantes. Não sei se a gente pode fazer esse nível, né, de importância de uma vacina para um recém-nascido. Mas as mais famosas. BCG. Pronto. A BCG, ela é administrada justamente ao nascer, preferencialmente nas 12 horas do nascimento. Mas é importante lembrar que a criança, para tomar a BCG, ela tem que nascer pelo menos com 2 quilos. Crianças prematuras que nascem com peso inferior a 2 quilos, o Ministério da Saúde orienta que espere aguardar essa criança ter os 2 quilos para que ela possa tomar essa vacina BCG. Essa vacina de BCG, ela protege contra a tuberculose, com a tuberculose mais graves. Então, é por isso que a gente orienta sempre os pais. Ao nascer, caso na maternidade não tenha a vacina da BCG, procurar logo a unidade mais próxima, assim que receber a alta dessa criança, procurar logo a unidade para que essa criança possa ser logo imunizada. Que, como eu falei anteriormente, a vacina, no ato de vacinar, vacinou a criança hoje, a criança já fica protegida. Leva em torno de 15 dias, mais ou menos, para que essa criança fique protegida. E vale ressaltar que a BCG tem uma particularidade, porque ela é a vacina intradérmica. O que é intradérmica? Aquela vacina que é aplicada por dentro da pele, né? Que é essa marquinha que nós temos
da BCG no braço. né? Exatamente. Aquela cicatriz, né? Aquela famosa cicatriz, né? Que a gente já sabe, se não tiver no registro, olhou para o braço, tem a cicatriz, tem a BCG. A única certeza que a gente tem da vacina administrada se não tiver o registro. Eu nem lembro se tem, acredita? Essa cicatriz, vou até observar melhor. Pronto, é bom observar. E anteriormente, na nossa época, eram duas aplicações. Tomava a aplicação ao nascer e a segunda dose aos 10 anos de idade. E isso o Ministério, através de estudos, viu que não há mais a necessidade de um reforço aos 10 anos de vida. Entendi. Então, a criança ao nascer recebe a dose de BCG. É importante ressaltar que com 30 dias aparece a pálpulazinha, né? E depois vai fazendo a questão do processo da cicatrização da vacina. Entendi. Agora, você falou em tuberculose. Quando você fala em tuberculose, poxa, a gente lembra do meu bisavô, né? Lembra talvez do avô, né? Que era uma doença que matava muito, né? Inclusive, muitos artistas, né, famosos, né? Noel Rosa, por exemplo, morreu de tuberculose. E é uma doença que foi erradicada no Brasil? Exatamente. Não está erradicada ainda. É uma doença que ainda persiste. Mais uma importância, né, que ganha a BCG diante disso. Né? E nós temos muitas pessoas ainda que têm a doença da tuberculose. E vale ressaltar que a tuberculose ela atinge justamente os pulmões. Então você imagina um bebezinho desse, né, muito pequenininho, recém-nascido, já com frágil, exatamente, com problemas pulmonares e acarretando tosses também, muita tosse. Então é bom sempre a gente, como eu disse anteriormente, né, vacinar é um ato de amar. Sim. Então, você vacinando seu filho já é um ato de amor, você está o protegendo também. Quando a criança tomou a vacina pentavalente, o que é que isso significa? Pentavalente. Essa vacina, ela tem 4 tipos de vírus. Ela tem a... É penta, mas tem 4 tipos. É penta, 5, minto, 5, desculpa, tá, okay. Digo, 5 protege contra 5 doenças, que é a difteria, tétano, coqueluche, IB e hepatite B. Certo. Antigamente, nós tínhamos a hepatite B monovalente, que era só hepatite B, que tomava ao nascer, com 1 mês e com 6 meses de vida. Certo. Com a inclusão da pentavalente, a hepatite B foi inserida nessa vacina, até para evitar menos picadas para a criança também, né? Claro. Então, isso facilita muito. Então, a criança toma BCG e hepatite B ao nascer, juntas. E com 2 meses de vida, essa criança vai completar o esquema de hepatite B junto com a penta. E lembrando que também vai ficar protegida contra difteria, tétano, coqueluche e IB também, que é um tipo de influenza do tipo B. Certo. Então, é muito importante a questão do esquema vacinal. Essa pentavalente, ela é administrada, não é uma dose, são 3 doses. Certo. A criança toma com os 2, 4 e 6 meses de vida. E só com a 3ª dose que ela vai estar realmente imunizada. Até tomar a 3ª dose, né? Até ficar imunizada. Quais são os tipos de cuidados? São aqueles mesmos lá de não ir para muita aglomeração, de não estar em contato com pessoas, com visitas? Exatamente. A orientação sempre é a mesma, né? Sim. Evitar sair com a criança pelo menos nos seus 6 primeiros meses de vida. O máximo que sair seja para uma consulta de puericultura, uma consulta que já vai com o pediatra. Então, é sempre importante reservar essa criança até ele estar com todas as suas vacinas em dia. Entendi, mais seguro, né? Mais seguro. Agora, para quem pensa, né, assim, que pentavalente, né, são 5 doenças, né, uma dosagem dessa vacina, isso vai causar transtorno para o meu bebê, ele vai ficar doente, não é uma vacina muito agressiva, muito forte. O que é que você tem a dizer sobre pessoas que têm esse tipo de pensamento? Tem pessoas que realmente, como você mesmo disse, mas essa vacina, ela protege. As vacinas que o Ministério da Saúde faz, os laboratórios são muito responsáveis. Essas vacinas, até chegar nas nossas unidades de saúde, ela passa por um sistema todo de estudo, passa por avaliações, o NCQS, que é o Núcleo de Desenvolvimento da Vacina, passa por vários pesquisadores, então isso tudo já é estudado. Sim, acontece a criança tomar a vacina, ela ficar um pouco chorosinha, sentir um pouco a perna dolorida, porque nos primeiro ano de vida, essa criança toma as vacinas na perninha. Então, realmente, ela pode ficar um pouco dolorido, porque ela não vai tomar só a penta.
ela toma naquele dia outras vacinas também. Então, pode ser sim que fique um pouco dolorido, mas isso aí passa com 2 dias, um dia passa. As consequências de não tomar são muito piores, né? São bem piores as consequências de não tomar, justamente. Então, é melhor essa criança tomar vacina. Às vezes acontece da criança ter um pouco de febre, ficar febril, chorosa, como mesmo disse, mas com 2 dias, 48 horas, passa. Já está bem. Não vai ter, não vai ter nenhum problema de internamento ou vir ter a doença, um evento adverso, ter a doença. Isso Entendi. não. E muito pelo contrário, vai ficar protegido. Isso é muito bom. Poliomielite, 1, 2, 3, né? 1, 2 e 3. Exatamente. Né? São vacinas diferentes, é a mesma em 3 dosagens? O que é exatamente? Pronto, a poliomielite 1, 2, 3 são os 3 tipos de vírus de polio. Certo? São 3 que circulam. São 3 que circulam. Certo. Antigamente nós tínhamos só a polio oral, né? Que é aquelas 2 gotinhas que a gente tomava sempre nos 2, 4 e 6 meses, e os reforços com 1 ano de idade e 4 anos de idade. Certo. Agora, como um tipo já foi erradicado, que é o tipo 2... Já foi erradicado o tipo 2? Que causava o quê? É um tipo de paralisia de poliomielite. Ok, certo. Ele foi erradicado, não está mais circulando. Então, nós temos só o tipo 1 e 3. No mundo? No mundo. E que esse tipo foi diminuído também na polio oral. Sim. E esse tipo separadinho está só na polio oral. Mas os 3 tipos, então, na polio injetável, que foi introduzido na medida que você o vírus vai para de circulação, tem que ser reduzido também na vacina oral. Porque no que você toma a vacina, você acaba também disseminando também um pouquinho nas fezes. Certo. Certo? Que justamente a paralisia infantil, a poliomielite você adquire justamente nas fezes, né, de alimentos mal lavados também, como hepatite A também. E a questão de tossir, no ato de tossir, de você falar próximo do outro, e você está contaminado, você acaba transmitindo para outra pessoa. Então, foi introduzido a vacina poliomielite inativada, que é a vacina que é injetável, que a criança toma com os 2, 4 e 6 meses junto com a pentavalente. Para finalizar as vacinas principais, hepatite. Essa vacina da hepatite, ela toma em que idade? A hepatite B? Todas, né? São quantas hepatites? São 2. Tem a hepatite B e a hepatite A. Certo. A hepatite A é com 1 ano de vida, certo? Ela toma com 1 ano de vida até 1 ano e 3 meses. A hepatite B, ela toma ao nascer, junto com a BCG, certo. E completa o esquema com a pentavalente. Então, na realidade, ela vai ficar com 4 doses. Né? Que a pentavalente ela toma com 2, 4 e 6 meses. E ela, como ela vai tomar hepatite B ao nascer, fica com 4 doses. Está erradicado no Brasil a hepatite? Hepatite B é uma doença que a gente protege até as crianças com questão de doenças hepáticas, o câncer hepático, né? Sim. Então, é por isso que é muito importante. A hepatite B não está também erradicada. Ainda há pessoas, sim, ainda com essa doença. Você estava falando das vacinas, né? Qual a idade que tem que tomar? 2, 3 meses, né? Até 6 meses. Quer dizer, esse período, esse esquema varia de idade para idade, né? Varia, enfim, de como ela deve ser aplicada. Como é que os pais, né, que são leigos nisso, né, podem saber exatamente, hoje é dia de levar para vacinar. Olha, já tem 2 meses que tomou vacina tal, tem que tomar a segunda dosagem. Como é que os pais podem fazer isso de forma organizada para não se perder na vacinação do filho? Muito importante essa pergunta. Na caderneta da criança, lá na caderneta dela tem todo o esquema de vacinação também, que toda criança recebe na maternidade. Ao nascer, a mãezinha recebe a cadernetazinha daquela criança. Tanto que é separado por cor. Azul é de menino e rosa de menina. Então, o esquema de vacinação dessas crianças, justamente no primeiro ano de vida, ela vai todos os meses às unidades de saúde até completar 6 meses. Até porque ela passa pela avaliação de puericultura. Então, essa criança tem que ir para uma consulta, ou com o pediatra ou com a enfermeira da unidade para ser acompanhada, para ser vista, feita a avaliação também neurológica da criança, né? Como é que está a questão da saúde da criança também, não só a vacina, mas como outros atendimentos também, de polivitamínico, de vitaminas também, que a criança há necessidade no primeiro ano de vida. Então, essas vacinas, geralmente, ao nascer,
com 2 meses de vida, com 2, 3, 4, 5 e 6. Então, até os 6 meses, ficar bem atento, né? Ficar bem atento, que já é uma rotina. E como mesmo eu falei, caso o pai esqueça ou a mãe esqueça, as vacinas realizadas, administradas, elas estão registradas no cartão da criança de caneta. Sim. E sempre as técnicas de vacina, elas deixam aprazamento. O que é o aprazamento? Já é o agendamento das próximas. E o agendamento é feito de lápis, na caderneta da criança. Então, sempre tem a data lá de lápis, a data próxima, a próxima vacina que ela deve ir na unidade de saúde para tomar. Sempre os pais devem olhar aquela data que tiver ali de lápis. Se ele ficar sempre atento naquela datazinha, ele vai se orientar bem direitinho e levar seu filho para vacinar no tempo correto. E é interessante também porque você pode também ter o seu próprio esquema de anotação, né? Os pais, assim, também se organizar para não se perder, de repente anotar num computador, né? Ou no próprio celular, para ficar bem atento, principalmente nesses 6 primeiros meses de vida do filho, né? Que precisa realmente tomar todas as vacinas, né? Porque o que acontece às vezes é que a pessoa perde, né, o cartão de vacinação e aí se perde nisso tudo, né? O que tem que fazer? Assim que perdeu o cartão de vacinação, pronto, e agora? Acabou? Perdi o controle, não sei mais qual foi a vacina que meu filho tomou, qual é que ele deixou de tomar, quando é que é a próxima dosagem, e aí vai fazer o que agora? Pronto, como anteriormente eu falei, aqui na capital nós temos um sistema nominal, né? Então, no que a criança vai tomar a vacina, é feito todo o resgate de todas aquelas vacinas que estavam no cartão da criança, né? E é colocado no sistema. Então, se porventura acontecer algum imprevisto, houve a perda do cartão de vacinação da criança, os pais podem procurar a unidade mais próxima e solicitar a segunda via, ou até mesmo a impressão da caderneta do sistema, né? Que lá vai estar todas as vacinas daquela criança. E serve também como cartão de vacina, pelo menos a questão da vacinação para aquela criança. É interessante porque muitas pessoas que perdem um cartão de vacinação, né, e ainda não sabe da ideia de o quanto está informatizado, tudo está no computador, é só procurar o posto de saúde, então, né? Não precisa se desesperar. Exatamente, procura a unidade mais próxima. Às vezes a pessoa diz, eu tenho que ir só na unidade da minha residência, porque eu trabalho tão pertinho de um posto de saúde. Você pode ir em qualquer posto de saúde da capital e pedir, eu fui assaltada, eu perdi o cartão de vacina do meu filho, tem como me dar a segunda via da caderneta da criança? Não tem nenhum problema. Isso evita até o perigo de a criança tomar 2 vezes a mesma vacina, né? Exatamente, porque caso a mãe não tenha ido no posto de saúde, não tenha feito os resgates de vacinação, também que é muito importante, tem pais que também dão a vacinação em rede particular, algumas na particular e outras na rede pública. Pois é. Então é muito importante, mesmo que ele faça na particular, ele vá também na rede pública para fazer o resgate de tudo aquilo ali e colocar no sistema. Pode caso, concluir. justamente por causa da necessidade de uma perda de um cartão, já vai estar lá no cadastro da criança, vai estar todas as vacinas. Há uma diferença de você ir vacinar na rede pública, na rede privada? A rede pública hoje oferece todas essas vacinas no município, por exemplo? A rede pública agora, o Programa Nacional de Imunizações está com está com um leque de vacinas. Então, um dos ganhos que a gente teve até agora é justamente a meningite ACWY, né, que só tinha na rede particular. E agora tem no município? Agora tem na rede Pode repetir pública. O nome? A meningocócica do tipo ACWY. Certo, que significa que é a meningite... Com 4 tipos de meningite, E né? ela do tipo chegou A, quanto? C, CW, ABWY, que são as 4 mais importantes aqui no nosso país. E toma numa dosagem só? E essa vacina é importante saber que ela toma só com uma dose, é uma dose de reforço, mas ela está disponível apenas para os adolescentes, de 11 a 12 anos. Já não é mais primeira infância. Já não é mais a primeira infância. Mas na primeira infância deve ser tomada também? Temos a meningite do tipo C, certo, que é da primeira infância. Que aí toma até os 6 anos, né? Aí toma com 3 e 5 meses e certo. toma o reforço com 1 ano de vida. E desde quando a do adolescente, né, está na rede municipal? Nós tivemos esse ganho agora, nesse ano de 2020, entrou no calendário de vacinação dos adolescentes. Isso é interessante. Você falou, Renata, agora há pouco, que os pais quando vacinam, né, por exemplo, uma pentavalente, né, que é
uma vacina de 5 doenças, né? E que fica com receio de que essa vacina pode fazer mal, pode deixar o bebê doente, febril, molezinho, né? Se o pai hoje, né, que vacinou a criança e está ali com a criança um pouco debilitada por conta da vacina, né? Em que momento ele deve procurar o posto de saúde, o médico, para avaliar o bebê, ou isso não é necessário? É algo preocupante ou não é completamente normal? Bem, se for uma coisa bem além do normal, né, que geralmente a criança fica um pouquinho com a pernazinha um pouco dolorida, nada que uma compressa também morninha, uma compressa de gelo resolva, né, às vezes até o aleitamento materno já acalma muito, também, sim. que de certa forma é um antitérmico, até que a gente pede às vezes, tem mães que a gente pede para dar de mamar no ato de vacinar. Sim. Porque já acalenta a criança, já ameniza muito. Interessante isso. É muito interessante, isso são alguns estudos que fazem, que tem as pessoas que verem essa questão do aleitamento materno, que acalenta muito, diminui muitas dores nas crianças também. Então, geralmente, se for além, se for aquele choro persistente, que a criança passa a noite toda chorando, né, que você vê que não está realmente o normal da criança, vá logo em seguida na unidade de saúde. Até nós temos também uma ficha de eventos adversos, que porventura, por algum motivo, aquele lote tem algum efeito colateral a mais, que vai dar uma reação a mais naquela criança, a gente faz, por isso que tem essa ficha de notificação, que o Ministério da Saúde faz justamente para fazer a avaliação. Entendi. Saber o que foi que aconteceu, se aconteceu isso com essa criança, se há o mesmo lote em outros estados que está acontecendo a mesma coisa. Que aí, se a gente fizer a notificação e o Ministério ficar sabendo, dependendo do agravo do evento adverso, a vacina, aquele lote é retirado de... Então, só para a gente ter uma ideia de quanto que isso é seguro, né? E de quanto que isso é acompanhado também, né? Dentro dessa ideia de se preocupar, né, com os efeitos que a vacina pode causar num recém-nascido, por exemplo. Um recém-nascido... de 6 meses, que já pode sair, né? Um pouco mais seguro para ele, vai viajar para uma região como a região norte do país, por exemplo, que pede que se tome algumas vacinas como a febre amarela, por exemplo. Ele pode tomar? Agora, antigamente poderia tomar com 6 meses de vida. Certo. Agora não mais, só a partir mesmo de 9 meses. Então, mesmo que ele seja uma criança, um bebê viajante, que tem menos de 9 meses, entre 6 e 9 meses, e vai para a área endêmica da febre amarela, nesse momento ele não vai poder. Mas a gente orienta se há mesmo a necessidade de levar o bebê, se pode, e tem que ter alguns cuidados, como levar antirrepelente, usar roupinhas de manga, de cor clara, já para evitar a questão do mosquito, né? Porque roupas de cores mais escuras chama mais a questão do mosquito também, né? Sim. Então, evitar algumas coisas também. E se puder evitar até levar a criança, aí a gente aconselha a não levar o bebê. O ideal é que ela não vá, né? O ideal, né? Ideal é que não vá, mas caso for, tem que ter alguns cuidados de prevenção. Isso vale também para a vacina do tétano ou não? Na vacina do tétano, a criança já é imunizada à questão da penta. Ah, da pentavalente já entra. Mas o do tétano você tem que tomar 10 anos depois? Depois do esquema, que é feito o esquema ao nascer, né? Que é feito com 2, 4 e 6 meses. Toma-se um reforço que é a DTP, com 1 ano de vida. Certo. O segundo reforço com 4 anos de vida. E após esse segundo reforço, que é com 4 anos, só após 10 anos. Então, com 14 anos, se ela tiver tomado todas as vacinas completas, o esquema corretinho na infância, ela só vai tomar o reforço que é do tétano, que é DT, que é difteria e tétano, com 14 anos. Eu sei que a gente está falando sobre vacinação na primeira infância, né, até os 6 anos de idade, mas um adulto que não tomou todas essas dosagens, né, de vacina, quando era criança, bebê, até os 4 anos, como você explicou todo o esquema agora, tomando depois de adulto, ou seja, depois dos 14 anos, vamos supor, ele só toma uma dose e depois só 10 anos depois? No caso, se for um adolescente de 14 anos, aí eu não tenho cartão de vacina e na época não era sistematizado, não Certo. tinha a parte da informática. Infelizmente, ele vai ter que tomar algumas vacinas de acordo com a idade dele, como a do tétano,
só que ele vai ter que tomar as 3 doses, fazer o esquema de 3 doses, a hepatite B também, e a tríplice viral, que é contra sarampo, rubéola e cachumba. Se ele não tiver mais todas as vacinas, toma de novo, não tem problema. Não, se a pessoa não tem o registro, toma todas as vacinas. Tá joia. Eu até estiquei um pouco mais esse bloco, porque o assunto eu acho que é de extrema importância, né? É sempre bom ressaltar sobre saúde, né? Os cuidados que deve se ter com a saúde, principalmente nos dias de hoje, né, Renata? Como a gente está falando muito sobre vacina, quando é que a vacina da Covid sai, né? Enfim, e quando se trata de recém-nascido, primeira infância, existe um serviço na rede municipal de saúde de Fortaleza que previne todas essas doenças com vacinas extremamente importantes. A Renata Dias está aqui explicando para a gente, ela é assessora técnica de imunização da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza e no próximo bloco a gente vai tratar mais desse assunto. Não sai daí, a gente volta já. Voltamos com Notícias de Fortaleza, lembrando que você pode acompanhar a gente pela internet, é isso mesmo, na plataforma fortaleza.ce.gov.br em tempo real. Acesse lá, acompanhe a programação. Nosso assunto continua sobre vacinação na primeira infância e a Renata está aqui comigo, a Renata Dias, ela é assessora técnica de imunização da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza. Renata, existe algum trabalho feito, uma campanha, alguma coisa voltada exclusivamente para crianças que perderam a vacina de rotina? A gente faz a questão da procura dos faltosos. Como eu disse, como a gente tem um sistema informatizado, né? Nesse sistema a gente tem como puxar a relação de faltosos. Tanto criança como adulto, adolescente, a gente focar naquela faixa etária, a gente procura no sistema aquela relação de faltosos e os ACS vão fazer a busca ativa casa a casa. Então, vão procurar a questão dos faltosos em casa, comunicar aos pais que as crianças estão em falta com a vacinação, que procura a unidade de saúde mais próxima para imunizar seus filhos. E isso é feito durante o ano todo? A gente faz uma rotina, né? Por conta do que nós estamos vivenciando, muitas rotinas foram desestabelecidas, né? A gente não teve como programar, mas fazer algumas coisas que a gente sempre fazia na rotina. Mas já estamos retornando, né? Vamos fazer um monitoramento rápido de cobertura, que é justamente fazer a avaliação de um território para ver a questão da vacinação dessas crianças, se está em dia, o que é que precisa fazer, até porque próximo mês, no mês de outubro, nós vamos estar em campanha de vacinação para as crianças. Qual é a campanha? Nós vamos ter a campanha de vacinação, a intensificação da multivacinação, que são todas as vacinas, colocar todas as vacinas em dias para todas as crianças menores de 5 anos de idade. Isso é maravilhoso. Exatamente. Depois do que a gente vivenciou agora, né? Sim. Tem muitas crianças em atraso com as vacinação. E a questão da poliomielite. Tanto que a gente falou nessa doença da paralisia infantil. Que é aquela que ainda existe no Afeganistão. Exatamente. E que, de repente, chega no Brasil, né? A gente está vivendo um vírus que veio da China, de Wuhan, né? Exatamente. Então, é muito importante. A gente vai ter também a campanha indiscriminada. Isso quer dizer que tanto faz se a criança tomou, se está em dia ou não com a vacina da polio. Crianças que têm de 1 ano até menores de 5 anos, na verdade, elas vão ter que, os pais têm que levar essas crianças para se vacinar em outubro. E como é que vai ser essa campanha? Eu tenho certeza que você vai voltar aqui para falar melhor dessa campanha, mas como a gente fala, adianta aí alguma coisa, né? Um spoiler para a gente, como é que vai ser essa campanha? Vocês vão estar nos bairros, em praças estratégicas, vocês vão ligar para as pessoas, vai ser só no posto de saúde, como é que vai ser isso? Até o momento, né, até o presente momento, nós vamos ter a campanha de vacinação, vai iniciar no dia 5 de outubro. Certo. Certo, e vai até o final de outubro, dia 30 de outubro, 31 de outubro, quer dizer. E nós vamos ter o dia D. Até o presente momento, ainda vamos ter o dia D, que vai ser o dia 17 de outubro. Daqui para outubro é que a gente vai ver a questão, né, a questão do Covid, se vai ter a possibilidade ou não de realmente ter o dia D, como foi cancelado o dia D da influenza, né? Sim. Mas se Deus quiser, nós teremos. E essas crianças vão poder procurar. Nós vamos abrir todos os postos de saúde. Até então, todos os postos, 115 postos de saúde da capital estarão abertos
para vacinar esse público e teremos alguns pontos estratégicos, né, como uma praça, Sim. um supermercado, um ponto, uma igreja, uma escola, Sim. até para a questão de não gerar aglomerações também, para Tem evitar. que ter essa preocupação, né? Agora, todos os postos hoje de saúde em Fortaleza recebem as crianças para tomar a vacinação ou tem postos específicos que uns têm e outros não? Para a população saber onde exatamente pode ir, né? Pronto, todos os postos de saúde da capital têm todas as vacinas, com exceção da BCG, a questão da febre amarela, que são para as pessoas que são viajantes, né, que tem algumas unidades de referência. A BCG, nós temos 44 unidades de saúde que têm a BCG, não são todas as 115, apenas 44. Por quê? O frasco da BCG, ela tem 10 doses. Então, muitas vezes, chega apenas 2, 3 crianças naquela faixa etária recém-nascida para tomar a BCG e acaba se desperdiçando 7 doses, 8 doses. Tanto é que a vacina ela é aberta só no período da manhã, até porque são recém-nascidos, é um horário melhor, até questão de calor, para que as mães possam ir nas unidades para se vacinar. E essa relação nós temos na questão no site da prefeitura, a relação das unidades que tem a vacina de BCG. É o site da prefeitura, na plataforma da prefeitura mesmo, né? Isso. fortaleza.ce.gov.br. Acessa lá e consegue saber onde tem essa relação, né? Exatamente. A gente falou desde o início do nosso papo aqui, Renata, sobre vacinação na primeira infância, né? Vacinação em recém-nascidos. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Porque eu estou curioso também para saber alguns detalhes sobre vacinação para pessoas adultas, né? Que o adulto também não está livre, né, de doenças infectuosas e aí a gente precisa também ter um cuidado, né? E eu queria saber, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre vacinação infantil? Boa pergunta, Luiz, até porque no início nós falamos a questão do retorno do sarampo. Sim. Né, que nós temos ainda algumas capitais aqui no nosso país que têm tanto só Covid como também sarampo. Está vivenciando isso. Graças a Deus que aqui em Fortaleza não há circulação do vírus, mas é importante ressaltar que nós estamos em intensificação, justamente para as pessoas de 20 até 49 anos. E vale lembrar que a vacina do sarampo, que é a tríplice viral, que protege tanto contra sarampo, rubéola e cachumba, ela foi ampliada agora em 2020 para as pessoas até 59 anos. Então, essas pessoas que têm até 59 anos, que nunca tomaram, pode procurar também a unidade de saúde mais próxima para se imunizar. Lembrando que até 59 anos, de 30 até 59 anos, basta uma dose e até 29 anos são 2 doses. Então, é bom lembrar que nós estamos em campanha, então as pessoas de 20 a 49 anos que não têm, até 29 anos só tem uma dose ou não tem nenhuma dose, pode procurar a unidade de saúde mais próxima, que a campanha foi estendida até o dia 31 de outubro. E aí essa campanha envolve o quê? Né? São pontos específicos? É somente nos postos de saúde? Como esse adulto pode buscar a dosagem dele? Pronto. Como a gente não pode ir para locais, gerar aglomerações, vai evitar aglomerações, Sim. Temos que evitar, a gente pede que esse público de 20 até 49 anos, que tem seu cartãozinho de vacina, e dá uma olhadinha, vê que não tem nenhum registro de tríplice viral, que é bom lembrar que ele não vai ver o sarampo descrito. É tríplice viral. Eu não tenho no meu cartão essa vacina. Procura a unidade mais próxima para se vacinar. Para ficar protegido é muito importante, porque nós estamos ainda, vale ressaltar que nós estamos vivenciando a questão não só do Covid, mas nós temos outras doenças que ainda circulam no nosso país. Entendi. E o adulto que está no acho? Eu acho que eu tomei, não tenho certeza. Entre o achar ou não, ele toma? Ele toma. Tem que tomar. Entre o achar ou não. Eu não tenho cartão. Eu não sei se a minha mãe me deu na infância. Porque se você toma as 2 doses na infância, não tem a necessidade de tomar posterior, no caso do sarampo, né? Certo. Diferente do tétano. Sim. Tomou as 2 doses na infância, não tem necessidade de uma dose de reforço. Mas eu não tenho cartão de infância, eu não tenho cartão de adulto, não tenho nada registrado. Vá na unidade mais próxima que você toma a vacina de acordo com a sua idade. O esquema é diferenciado. Como eu disse, até 29 anos são 2 doses, com intervalo de 30 dias. E de 30 até 59 anos é uma dose única.
Entendi. Você comentou, Renata, que H1N1 ia ter o dia D e foi adiado, né? Como é que está hoje a vacinação, essa preocupação com relação principalmente ao idoso, né? Que precisa tomar a vacina H1N1? Luiz, por incrível que pareça, a vacinação, que foi a primeira fase da campanha, que foi justamente idosos e profissionais da saúde. Certo. Nós atingimos para além da meta, que foi mais de 100%. Mais de 100%? Foi mais de 100%. É possível ser mais de 100%? Como é que A gente nunca soube que tinha tanto idoso na nossa capital. Entendi. E a gente fez a questão dos drive-thru, que nós fizemos vacinação nos shoppings, no estacionamento do shopping, já para evitar. Eles não desciam de dentro do carro, a gente fazia ele mesmo dentro do carro, fazia as anotações e tudo direitinho. A gente fez vacinação casa a casa. Teve uma equipe de vacinação que fez um cadastro pelo WhatsApp, que foi dado os endereços e foi feita vacinação, e até hoje a gente recebe ainda ligações de solicitações de idosos, dos filhos pedindo para os idosos ser vacinados, que ainda há idosos ainda aqui em Fortaleza. Que precisam dessa que vacina. precisam. Né? Mas vale ressaltar que a gente teve um bom sucesso nessa primeira, segunda fase, nas outras fases, porém as crianças e gestantes, a gente não conseguiu ainda atingir a cobertura de 90%. Entendi. Então, a gente pede que os pais agora, com essa retomada nas escolas, né, e tudo, é importante não só a questão da vacinação de rotina, mas também a vacinação da influenza. Agora tem que ficar muito ligado mesmo, mais do que nunca, né? Porque Exatamente. o momento pede isso, né? A gente tem vivido um momento inédito na nossa geração, de uma pandemia tão grande, né? Que fez o mundo parar. Então, estamos voltando aos poucos, né? A pandemia ainda existe, mas estamos voltando aos poucos. E essa questão da vacinação, não saiu ainda, não estão distribuindo ainda a vacina da Covid, mas existem outras doenças, né, Renata, que precisam ser realmente levadas em consideração, porque ninguém quer uma doença que já foi erradicada, de repente voltar, né, e causar um problema na sociedade. Eu posso fazer uma observação, Claro. Luiz? Vale ressaltar que a vacina da gripe, ela não protege contra o Covid, mas ela protege contra 3 tipos de vírus da influenza. Quais? Que é a H1N1, H3N2 e a influenza B. E essa vacina já está disponível para toda a população. Então, não só aqueles grupos elegíveis pelo Ministério da Saúde tem direito, todo mundo agora está liberado. Então, quem quiser, eu quero me vacinar, eu quero ficar protegido contra esses 3 tipos de vírus, pode ir à unidade de saúde mais próxima para se imunizar, não tem nenhum problema. E a gente pede que os pais aproveite que vai levar seu filho, se imunize também, fique com a vacinação, se vacine contra a influenza e proteja o seu filho, até por questões, se você tiver com algum síndrome gripal, né, tiver com uma tosse, uma coriza, e se você tiver com aquela vacinação da influenza em dia, mas ele está vacinado contra a influenza, porque está circulando também H1N1 aqui na nossa cidade. Então é importante, se ele está imunizado, já está com mais de 15 dias, e ele está com a síndrome gripal, já facilita até o diagnóstico para outros tipos de doença, não só dele, como da criança também. Entendi. Foi importante você falar isso, né? Porque são vacinas diferentes, né? Isso muda bastante. Agora, eu queria saber de você, diante de toda essas campanhas que existem, né? Todo esse processo de busca de crianças que ainda não tomaram, né? Para manter a vacina em rotina. Enfim, todo o trabalho que é feito, mas sempre existem desafios, né? Eu vou dizer de novo, né? Aquela questão do vírus que está lá no Afeganistão, que pode chegar no Brasil. Por que não, né? Então, existe toda essa preocupação. Quando você analisa tudo isso, como você pode dizer quais são os principais desafios para quem trabalha com imunização numa cidade como Fortaleza? A nossa capital é uma capital que tem uma população de mais de 2,5 milhões de pessoas, né? Nós temos uma população de crianças de mais de 38 mil crianças na primeira infância, justamente no primeiro ano de vida. Então, são locais de difícil acesso também, que muitas vezes o ACS não pode ir até aquele território, questão de riscos também para os nossos profissionais da saúde.
Mas é muito importante que essa população se atentem, que a gente está aqui para ajudar, a saúde está para ajudar, mas eles também têm que se ajudar, eles têm que procurar, têm que levar seus filhos para se imunizar. Então, todo mundo vacinado, cada faixa etária tem sua vacina específica, né, para aquela faixa etária. Como a gente falou, da vacinação da criança, tem a vacinação específica para o adolescente, para o adulto, para quem vai viajar, até para não contrair, como exemplo da febre amarela, né, vir voltar para a cidade depois de um passeio com a doença que pode ser evitado com a vacina, né? E lembrar, quando for viajar, não se vacinar. Ah, eu vou viajar hoje, amanhã. já vou. Passar aqui no posto de saúde e tomar essa vacina. Não, já estou imune, vou viajar. E muitas vezes tem gente que está com a bagagem dentro do carro, passa no posto, toma a vacina e vai para o aeroporto. Acha que adianta, né? Então, assim, a vacina ela tem um tempo para soroconverter. Então, leva em média de 15 dias. Sim. Então, é importante se atentar também no período para fazer a vacinação. E até a vacinação dos idosos também, que é muito importante também. Inclusive com relação ao idoso, a família, né? O cuidador, o responsável por aquele idoso, fazendo um paralelo agora com a primeira infância, tem que ter esse cuidado, essa atenção também com o idoso, porque é um grupo de risco. Para todas as doenças. Para todas as doenças, é um grupo de risco. Então é muito importante que todo mundo esteja em dia com a sua vacinação, de criança a idoso. É muito importante isso. Então a gente pede que a população se atentem, procure, pesquise, já que a gente tem, todo mundo hoje em dia tem um celular com acesso à internet. Sim. A boa maioria, não todo mundo, mas uma boa maioria tem um acesso. Então pesquise, procure saber realmente se aquela notícia que você está recebendo é verídica a informação, né? Ou é fake news, que infelizmente nós temos gente que gosta de propagar esse tipo de notícia e muitas pessoas acreditam mais naquela mentira, na fake news, fake news, do que na verdade. Sim. Né? No que o Ministério da Saúde está dizendo, no que está no site do Ministério, no site da Prefeitura ou até mesmo do Estado. Então é importante que as pessoas procurem os sites confiáveis, pesquise, vá atrás e leve seus filhos, vá você mesmo tomar vacina. Porque vacinação não é bobagem, né, Renata? Não é. Não é bobagem, não é à toa que nós estamos vivenciando essa pandemia. Sim. E estamos justamente atrás da vacina. Uma vacina. Exatamente. Pois é, Renata, você trabalha com imunização, né, em Fortaleza, e a gente está preocupado com o vírus do Afeganistão, que possivelmente pode chegar por aqui e que tem vacina, né? E a Covid, ela está no Brasil, né? Infelizmente, ainda está no Ceará, cada vez menos, mas ainda está, e não tem vacina, né? O que é que você diria às pessoas nesse momento, você que trabalha, é uma enfermeira, né? É uma profissional da saúde, trabalha com essa questão da imunização e sabe o quanto que isso é importante, né? Porque pode atingir toda a sociedade e criar mais um novo caos. Uma mensagem para quem acha que a pandemia passou, que isso é bobeira, não, sabe, é bobagem, não precisa se preocupar, não tem vacina, mas já sai. Enfim, fala para a gente sobre isso. Bem, Luiz, boa pergunta que você fez. Então, assim, as pessoas devem se conscientizar. Infelizmente, nós estamos vivenciando essa parte histórica na nossa vida, que a gente nunca passou por isso, né? Eu tenho menos de 40 anos, eu nunca vivenciei uma doença dessa na minha vida. Nem os meus avós. Exatamente, acho que nem os nossos avós vivenciou isso, então é muito importante. A ciência está aqui justamente para ver essa questão. Nós estamos vivenciando essa doença, nós não temos vacina, então é importante que as pessoas se conscientizem de não gerar aglomeração. Não é porque a praia está liberada, os restaurantes estão liberados, o shopping está liberado, que eu devo gerar aglomerações e todo mundo naquele mesmo momento para uma praia, para um shopping, para um bar, para um restaurante. Então, evitar, porque assim você está não só se protegendo, mas também protegendo o outro. Eu tenho uma mãe idosa, eu tenho pessoas idosas que convivem na minha família, no meu entorno, eu tenho vizinhos, eu tenho filhos, eu tenho um marido, então eu tenho que pensar no outro. Não só em mim, mas também pensar no outro.
Então é muito importante se conscientizar e ter os cuidados. Pensar no profissional da saúde. Exatamente, o profissional da saúde que estava trabalhando. Sobrecarregado. Teve gente que passava 48 horas, mais de 48 horas no plantão. Abdicando a família. Abdicando a família, passando mais de meses sem ver a família, até por conta que estava em contato e não poderia ir para o mesmo domicílio, né? Não vendo seus filhos, não vendo seu marido. Então, a gente tem que pensar num todo, não só em nós. Então, eu sei que dá vontade de ir à praia, dá vontade de ir no shopping, mas vá no horário que não tem muita gente. Vá no horáriozinho mais cedo, né? Ah, eu quero tomar banho de mar, não tem nenhum problema. Vá no horário mais cedo, tome seu banho de mar e retorne, coloque a máscara. Sempre lembrar de colocar a máscara. É muito importante o uso da máscara e o uso do álcool em gel. Ou, caso preferir, tiver como, lavar as mãos com água e sabão. É muito importante. É importante porque se a gente continuar vendo imagens de aglomeração, daqui, como você falou, a vacina tem um efeito de identificar a sorologia, enfim, 15 dias, né? Daqui 15 dias a gente pode ter outros números, né? Se as pessoas não tomarem esse cuidado, né? Porque não há o que se fazer, né? Senão evitar a aglomeração, porque ainda não existe a vacina, né? Quando a vacina existir, aí não, talvez a gente se sinta mais seguro. Exatamente, essas pessoas gerando aglomeração, indo para as praias, e muitas vezes esses jovens, que a gente vê mais jovens, retornam para casa, tem seu pai, que não é idoso, mas é diabético, é hipertenso, tem uma doença cardiopata, a mãe é doente também, então você vai acabar transmitindo. Pode ser que você não sinta nenhum sintoma, que você seja assintomático, mas você pode transmitir. Então você acaba transmitindo para o seu bem maior, que é o seu pai, sua mãe, para uma pessoa que você goste da sua família, e acaba essa pessoa adoecendo, né? E se caso precisar internamento, algo acontecer com essa pessoa. Então é importante que todo mundo se conscientize, fique atento, evite aglomerações, evite sair. Se sair, tente procurar uns horários que tenham menos movimento de pessoas. E se você chegar no local, tiver muita gente, volte para casa e não fique naquele local com aglomerações. E torcer para sair logo a vacina, né? E torcer para que os cientistas descubram logo a vacina, né? Que essa vacina seja eficaz e que realmente a gente possa voltar ao normal como era antes. Tá joia. Renata Dias, muito obrigado pela sua presença. A Renata Dias, ela é assessora técnica de imunização na Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, atendeu o nosso pedido de vir aqui falar um pouco e falou muito, uma coisa muito importante, que é a vacinação de recém-nascidos, né? Vacinação na primeira infância. A gente também entrou um pouco no assunto da vacinação adulta, que agora tem a campanha, né? Do sarampo. Só repete a idade? De 20 a 49 anos. Nos postos de saúde de Fortaleza. Todos os postos de saúde, 115 postos. Dosagem única. Até 29 anos são 2 doses e de 30 a 49 anos, dose única. Então, frisando aqui que essa campanha é para essa faixa etária e que se você acha que não tomou, no achismo, toma, como a Renata disse, né? E assim a gente vai cuidando, né, para que outras doenças não voltem, né? Exatamente. Assim como a gente já tem a Covid aí, que está indo embora, mas que precisa também de uma vacina. Renata, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui à TV Terra do Sol, ao Notícias de Fortaleza, sempre que tiver novidades para a gente e principalmente serviços que possam ser informados para a população que está nos assistindo tanto na TV Terra do Sol pelo televisor ou pela internet na plataforma fortaleza.ce.gov.br. Obrigada também, Luiz, pelo convite. Obrigado. A gente fica por aqui, nos vemos em breve. Forte abraço. Tchau.